É isso aí então, pessoal. Agora eu vou estar gravando um vídeo aqui para vocês. Pra... E assim, eu até iniciei a minha fala antes e até lembrei de mais uma coisa, né? Que as aulas elas foram prorrogadas até o dia 30 de junho, mas infelizmente a gente sabe que devido a muitos casos que estão acontecendo no país, eu mesmo acredito que vai mais do que o dia 30 de junho. Então, porque nós não chegamos na curva, né, do que os especialistas apontam. Então, tem muitos casos aparecendo e provavelmente as aulas vão demorar para começar, certo? E por isso a gente tem que se acostumar e tem que desenvolver métodos e tem que tentar se virar. A aula de hoje, então, eu já disponibilizei um vídeo, né, um vídeo das grandes civilizações. Eu não sei se vocês têm acompanhado os outros que eu postei para vocês. São vídeos bacanas, com animações e bem explicativos. Esse próximo assunto que eu vou passar para vocês, ele é um assunto bem interessante. Eu gostaria de estar em sala de aula, inclusive, para estar falando sobre esse assunto, porque eu acho um assunto bem bacana. Então é o Egito Antigo. Né? Todo mundo já deve ter visto falar, né, do Egito Antigo, das pirâmides. É, Tem até aqueles filmes que a gente costuma assistir na televisão, os filmes bem antigos, que relembram esses tempos, né? O, os filmes lá do Retorno da Múmia, né? E muitos retratos sobre o assunto do Egito Antigo. Os grandes faraós, a Cleópatra, são figuras lendárias, são figuras interessantes que povoam os filmes que a gente assiste e que trazem também grandes mistérios, né, para as civilizações. Então, começando pelas pirâmides, são questões bem interessantes. Não sei se vocês já ouviram falar, mas as pirâmides elas são consideradas como túmulos, né? O túmulo do grande faraó. Né? As pirâmides elas eram quanto maior o tamanho da pirâmide, era o poder do rei na mesma proporção. Então, quando as pessoas olham lá uma pirâmide que tinha tantos metros de altura, elas representam o poder que o faraó tinha. Né? Então, a, o Egito Antigo ele traz esses mistérios. Outra questão interessante, outra curiosidade é a questão das múmias. Né? As múmias, para quem não ouviu falar, então as múmias elas eram feitas é, como se fosse um ritual religioso. E como que funcionava esse ritual religioso? Esse ritual eles acreditavam que o corpo que a alma permaneceria viva enquanto o corpo estivesse intacto. O que significa isso? Então o corpo tem que ser preservado. E aí para isso, eles retiravam os órgãos internos, eles retiravam inclusive o cérebro de, desses cadáveres para ele durar mais tempo. Para a gente ter uma ideia, até hoje são encontradas múmias, né, com corpos dentro que estão intactos, que resistiram ao tempo. Então, além deles enrolar com um pano depois, eles passavam, né, uma espécie de um formol, né, para conservar o corpo. Então, fazia parte do ritual, né, onde eles acreditavam que enquanto o corpo estivesse inteiro, intacto, a alma ainda estaria viva. E eles também, junto com esses corpos, eles levavam as suas riquezas. Muitos levavam comida porque acreditavam que eram oferendas, né, para os deuses. Outra coisa também, o faraó era considerado como um deus, né, para os egípcios.
Então, são muitas as curiosidades que o Egito Antigo traz. Mas tem também vários documentários no YouTube, tem vários vídeos que falam sobre essas curiosidades, que são muito interessantes. Eu aconselho que vocês pesquisem e procurem para ver quantas coisas interessantes que tem sobre o Egito Antigo. Então aqui eu vou passar o texto que eu passei para vocês, eu vou explicar ele um pouquinho. E o Egito Antigo, uma das coisas importantes que é bom a gente lembrar é a questão do rio. Se a gente lembrar da Mesopotâmia, a gente vai entender que Mesopotâmia significa terra entre rios. E o Egito, ele ficava próximo do rio Nilo, ou seja, o rio Nilo passava no meio do Egito. E esse rio foi muito importante para os egípcios. Esse rio é o que trazia o sustento para toda essa população. O rio Nilo também era considerado como um deus, como um deus para os egípcios. Esse território foi chamado também de crescente fértil. O que acontecia? Eles ficavam em torno desse rio, o rio enchia, inundava o solo, e quando esse rio baixava, o solo ficava fértil. Por isso que esse lugar é chamado de crescente fértil. Era ali que os egípcios plantavam tudo aquilo que eles consumiam. Então, portanto, esse rio tinha uma grande importância. Assim como o rio Tigres e o Eufrates para a Mesopotâmia, que eles representavam o sustento praticamente daquela civilização. E aí, então, algumas coisas que eles desenvolveram já nessa época, o sistema de irrigação, né? Eles irrigavam, né? Que vinha do próprio rio, essa água, que fazia com que eles tinham muita produtividade naquilo que eles plantavam. Outra coisa interessante dentro do Antigo Egito era a questão da hierarquia. Então, se a gente perceber a cultura de modo geral, a gente vai encontrar elementos até hoje de como que a gente segue uma determinada hierarquia, né? Sempre tem o que manda mais, né? Como se fosse uma pirâmide social, as camadas do meio, né? E por último sempre as camadas mais pobres e escravos. Né? Hoje mudou, né? Talvez não muita coisa, mas só mudou o nome, né? Talvez não somos mais chamados de escravos, né? Mas nessa época essa hierarquia ela servia para determinar a classe social que você iria pertencer. Era muito mais rígida. E aí então, só para finalizar aqui com vocês vão lendo o texto. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem conversar comigo. Eu vou tentar desenvolver com vocês uma espécie de atividades online nas quais vocês não precisam escrever, aliás, não precisam tirar foto do caderno. Se vocês conseguirem fazer essas atividades nesse site que eu vou passar para vocês, no Google Drive, vocês não precisam tirar foto e me mandar. É muito mais fácil. É claro que se vocês não conseguir, eu estarei disponível para ajudar vocês, certo? Mas primeiro tentem. Tentem, que eu acredito que vocês vão gostar e vai facilitar muito o nosso trabalho. O nosso e o de vocês, certo? Então por hoje seria isso. Eu quero que vocês leiam bem com atenção o texto e depois eu vou estar disponibilizando esse link para vocês tentar pelo menos fazer a atividade nesse link. Aí vocês vão colocar um nome, vão assinalar verdadeiro ou falso se tiver, e depois vocês vão enviar. Nesse sistema, o nome de vocês já vai ficar registradinho, bem bonito lá, e não tem problema. Quando foi enviado, significa que a atividade está feita. Inclusive, você pode mandar mais do que uma resposta, certo? Então, por hoje seria isso. Boa noite.